Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos aqui então de volta para passarmos para vocês a psicografia do dia 8 de abril de 2025. Eu quero explicar antes para vocês que essas mensagens que recebemos aqui são ideias, são visões dos nossos irmãos desencarnados. É claro que uns diferem, né, de outros espíritos, ou seja, cada um tem seu ponto de vista. Não é porque a pessoa morre, desencarna, vai para a vida espiritual, que passa a ser bonzinho ou passa a saber de tudo. Não, não é assim que a coisa acontece. Nós continuamos ainda com nossos pensamentos, ideias, desejos, sim. Enfim, não mudamos porque morremos. Modificamos, mas não mudamos por completo, ok? Temos uma visão mais ampla e muito pessoal. O que um espírito pode dizer que é muito bom, o outro pode dizer que é muito ruim. Isso depende de cada um, da forma que cada um sente as coisas. Do mesmo jeito que nós aqui humanos, né? Tem uns que adoram tomar banho de água fria, outros não gostam. Gostam de tomar banho de água quente. Não quer dizer que seja melhor ou pior a água quente, né? A água quente é péssima para aquele que não gosta. E a água fria é péssima para aquele que não gosta de tomar banho de água fria. Isso não quer dizer que a água fria ou quente seja ruim. Será que eu consegui fazer com que vocês entendam? Bem, então vamos lá. Esse irmão começa falando assim: vocês vivem num mundo de ilusão. Já sabem disso. Bem, isso daí é uma coisa que todo mundo já sabe, que é um mundo de ilusão. Poucos não sabem, né? E vamos lá. Ele continua: o problema é que muitos ainda preferem viver assim. Quer dizer, embora a pessoa saiba que tem uma vida depois da morte, que tem uma coisa que todo mundo vai ter que resgatar, a pessoa prefere viver dando preferência às coisas da matéria, né? Sem se preocupar com o outro lado. A maioria sabe que tem outro lado. Aliás, a maioria não. Quase 100% da população sabe que existe um lado depois da morte. Mas também um grande número não está nem aí para isso. Essa aqui é a grande verdade. Vamos lá, deixa eu pegar aqui onde ele parou. Prefere viver assim. E acabam perdendo um belo tempo de evoluir. Para poucos outros, a vida após a morte é a mais importante. E procuram por respostas, mas não se tocam que muitas coisas ainda não lhes podem serem reveladas. Falamos o que podemos e o que realmente irá vos ajudar a lidar com a vida atual. Bem, então essa é uma coisa que ele está falando aqui, uma informação muito importante, porque tem gente que acha que os espíritos vão falar tudo. Então eles não falam tudo, só falam o que é necessário, né, para a vida que estamos vivendo. E ele continua: o amor do Criador é para todos, ainda que muitos duvidem do Criador. Saibam que para o Criador pouco importa o que pensam sobre ele, pois ele simplesmente é. Não fiquem sem a esperança de tempos melhores. Eles virão a seu turno. Se eu disser que é seu turno, né? Aí. Eles virão a seu turno. Quer dizer, o tempo melhor virá. E virá no tempo certo. Ou na vida atual ou fora dela, não é verdade? Virá o seu turno. Pode ser na vida atual. Acabei de falar, né? Interessante. Pode ser na vida de relação, né? Ou não. Ou seja, na vida fora da matéria. Deus obra sempre para o bem geral. Não existe exclusividade. O Pai está sempre atento à atitude de cada filho, com o único propósito de auxiliá-lo nas estradas mais escuras. Então, mesmo que a pessoa duvide de Deus, Deus não está se importando com isso, não. Deus se importa com cada um de nós, tá? Vamos lá. Jesus não deixará
ninguém deste planeta sem proteção. Espíritos infantis precisam de professores e de babás. Nossa, ou melhor, muitos por aqui são sim suas babás, e com muito orgulho e respeito por cada um de vocês. O que vivem faz parte das escolhas que vocês mesmos fizeram. Saibam que essa escolha para estarem aqui e neste momento e época não é e nem foi fácil. Por isso, admiramos principalmente a força de vocês. Então, vocês, olha que coisa interessante. A gente às vezes se acha tão porcaria que a gente não sei o quê, que a gente comete erro, não adianta, a gente vai se achar sempre assim. Quer dizer, alguns, né? Outros cometem erro e estão nem aí para cometer, bem, é a coisa de cada um. Mas olha a importância da informação desse irmão. As nossas escolhas são, eles têm, trata como se fossem nossas babás, porque somos espíritos infantis. Ponto. Mas eles falam assim, fazemos isso com muito orgulho, muito carinho e respeito, né? Não nos trata de outra forma. E eu admiro essa época que estamos vivendo. Eu estou com 70 anos, ok? Então, a maioria de quem está vivendo, que já é adulto atualmente, não é porque tem 70 não, quem tem seus 50, seus 60 também, fez uma escolha que viria num momento dificílimo, de tantas guerras, tantas lutas mentais, por assim dizer, né? É tanta informação de internet, disso, daquilo, que o mundo vai acabar, que é extraterrestre, e que Deus, e que Jesus, e que não sei o quê, que não sei o que lá. Nós somos bombardeados por excesso de informações e a maioria delas são alarmantes. Então, eles admiram a força que a nossa força de querer vir numa época tão difícil. Ok? Talvez seja uma geração, a minha principalmente, é uma geração que atravessou a ditadura. Depois de ditadura veio essa democracia, que a gente não vê democracia em nada, principalmente atualmente. As guerras são muito mais numerosas do que na época dos meus avós, quando a gente era criança. Teve a Segunda Guerra Mundial, perfeitamente, 1945. Ela teve início e acabou em 45, né? Foi um ano, parece. Mas seja como for, foi localizada na Europa. Fala Guerra Mundial, parece que todo o planeta estava em guerra. Não, foi localizada, é claro. Mas, enfim, de lá para cá, teve uns anos de calmaria. O nosso tempo, que eu nasci em 55, eu era criança. Quando estava a ditadura, tomou o poder em 64. Então, eu tinha 9 anos de idade. Não vi nada de bagunça na rua, não assisti nada. Tinha 8 anos, né? 8 para 9 anos. E não vi nada. O bairro que eu morei, no Rio de Janeiro, não tinha nada de violência nas ruas, não tinha. Lógico que tinha no centro do Rio de Janeiro. Aquela confusão que sempre tem, né? Mas vamos lá. E de lá para cá, vivi vários anos na ditadura, não tive problema não me envolvi com política, não, sabe? Nunca me mexi com isso, nunca me interessei, ok? Nunca me chamaram e também, se me chamasse talvez eu nem iria, porque nunca me interessei por isso. Mas enfim, depois acabou a ditadura, veio a democracia, o país está do jeito que está, com democracia. Eu não estou aqui para falar o que é melhor, o que é pior, não é o meu papel aqui. Pode ter sido melhor para uns, a ditadura, e ruim para outros. E hoje, o que é a democracia pode ser muito ruim para uns e péssimo para outros, não é verdade? Pois bem, então nós, na minha geração, atravessamos tudo isso aí, estamos passando ainda por essas dificuldades todas. Então eu acho muito interessante quando ele fala isso, né? Que para vir numa época dessa, tinha que ter muita coragem. Ele nos admira por causa disso, ok? E ele continua, vamos lá. É claro que muitos se deixaram levar pelas coisas da matéria, né? Muitos se deixaram levar, claro. Mas não se portem com isso, ou mesmo com eles. Todos nós caímos em algum momento. Faz parte da aprendizagem. Agora vocês veem como é importante essa informação aqui. Eu sou espírita,
conheço muitos espíritas, enfim, e vejo que muitos espíritas estão se incomodando com os erros dos outros. Tá aqui, não se importem. Ah, fulano está fazendo isso, fulano é corrupto, fulano está fazendo aquilo. Não se importe com eles. Eles caíram, e você não caiu, nós não caímos, todos nós caímos. É o que ele fala aqui, todos nós caímos em algum momento. Coisa mais exata do que isso é impossível, né? Faz parte da aprendizagem. Olha só que interessante, né? Pois é. Ele continua aqui. Não julguem aqueles que cometem erros. Eles são seus irmãos em Deus. E precisam dos bons pensamentos de vocês, e não de críticas e ofensas. Olha só o que nós estamos vendo aqui, minha gente. É o que a gente mais vê espírita fazendo. Ofendendo, criticando esse, criticando aquele, e que isso é assim, que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que fazer aquilo. Bem, a cada um a sua obra, né? Eu penso que aqui está certo, mas cada um que pense aí por si só, né? Ele continua. Ele não precisa de nossos pensamentos, né, opressos, e não de coisas, críticas e ofensas. Essas são as provas que vocês mesmos escolheram. E não se esqueçam disso. Sabiam que teriam que ser indulgentes, caridosos e piedosos. Está aí. O que mais eles precisam falar para a gente, que a gente está deixando passar? Nós sabíamos que ia ter dificuldades, que o governo ia ser assim, que a violência ia ser assado, que ia ter toda essa merda, e nós viemos para essa porcaria. Sabíamos. Para quê? Para exercitar o que ele fala aqui? Nós sabíamos que ia passar por isso. Para aprendermos a sermos indulgentes. Não estamos sendo. Caridosos e piedosos. Eu tenho vergonha até de ler isso aqui, que me enquadro dentro disso tudo aqui. Eu me enquadro dentro desses erros todinhos, de coisas que eu não deveria, e muitos não deveriam estar agindo, né, dessa forma que está nos aconselhando a não agir, porque fomos nós que escolhemos. Realmente é triste para a gente, sabemos, mas ainda há tempo, né? Vamos lá, vamos ver. Piedosos, né? Não deixem a morte física chegar para ver a verdade, que aqui, digo, ainda podem ver com os olhos do Espírito, ainda que estejam, repetir aqui, não deixem a morte física chegar para ver a verdade, que aqui, digo, ainda podem ver com os olhos do Espírito, ainda que estejam encarnados. Fiquem com Deus, com Jesus, agora e sempre. Bem, meus irmãos, está bem claro aqui, né? Não vamos esperar que a morte nos venha, né, para ver aquilo que podemos ver com os olhos do Espírito. Os olhos do Espírito poderiam falar o quê? Para explicar melhor que é isso, é a nossa consciência. Esses são os olhos dos nossos olhos, né? A nossa consciência. Esse é o verdadeiro olho do Espírito. Não é do espírita, não. Eu estou falando do Espírito, todo Espírito. O olho dele é a sua própria consciência. Então, gente, essa mensagem eu acho que foi muito boa. Bem, eu acho. Quem sou eu, né? É a minha opinião. Fiquem na paz de Deus. Que Deus abençoe a todos nós, nos ajude nessa caminhada. Que Jesus, nosso Mestre, nos ensine, nos inspire, para que sejamos, de fato, indulgentes, piedosos e caridosos, para com tudo e para com todos. Que Deus abençoe a vocês. Que assim seja. Até a próxima.